Neste vídeo eu vou te ensinar dicas fáceis e muito práticas para você aplicar na sua gameplay de Pokémon Scarlet e Violet para você capturar mais Pokémon, sejam Pokémons novos ou Pokémon lendários ou então que você já capturou antes e quer capturar de uma forma melhor. Bora lá. Gift Cards Nintendo para gastar na eShop do Suitão é lá na nuvem, parcelado em até 6 vezes sem juros e com cashback duplo. Mas se quiser mídias físicas em promoção, entra no nosso grupo especial na descrição ou se liga nos links de lojas de confiança para garantir o seu game. Fala galera, eu sou o Taleira, mais um vídeo aqui de dicas de Pokémon Scarlet e Violet. Se você ainda não viu os outros, tem uma playlist aqui embaixo para você ver todos para te ajudar. E rapaziada, vamos falar sobre captura de Pokémon, a essência mais básica de um jogo Pokémon, que é a captura. Vou te dar dicas então das melhores Pokébolas, de status para você usar nos seus Pokémon, etc. Tá bom? Vamos lá. Começando então pelas Pokébolas, rapaziada. Para quem viu meu vídeo lá de melhores dicas para você começar bem no Pokémon Scarlet e Violet, sabe que para você liberar mais Pokébolas e mais itens de forma geral para você comprar, tanto nos centros Pokémon quanto outras lojas aí ao longo do jogo, o que basta você fazer é você ir vencendo líderes de ginásio, tá bom? Nesse save aqui eu já venci 7 dos 8 líderes de ginásio, eles já desbloquearam a maioria das Pokébolas e itens dentro de lojas, mas as Pokébolas que eu vou usar para esse vídeo aqui, as melhores Pokébolas, todas já estão desbloqueadas com 7 insígnias. A cada insígnia que você for desbloqueando, mais Pokébola você vai liberando, tá bom? Então é só você vir aqui em qualquer centro Pokémon que parece aqui um posto de gasolina, né? Você vai aqui no carinha de azul e pergunta para ele aqui, fala que você quer comprar e aqui já vão estar as poções, as Pokébolas e mais itens, tá bom? Mas vamos focar aqui nas Pokébolas. Aí tem vários panoramas que você pode focar dentro do seu jogo, se você estiver começando e se você já estiver também no late game. Basicamente o que vai mudar do early pro late game é as Pokébolas que você tem à sua disponibilidade, tá bom? Mas basicamente o que eu vou te passar aqui é o seguinte, a efetividade de cada uma dessas Pokébolas e as que valem a pena você manter na sua mochila ou as que não valem a pena de você deixar por lá, tá bom? No mundo de Pokémon existem muitos números e existem muitos cálculos que são feitos a cada vez que você joga uma Pokébola. Por exemplo, você sabia que cada Pokémon tem uma chance diferente dos outros de ser capturado? Pois é, isso daí existe e existe também a chance de cada uma das Pokébolas ser efetiva para a captura de um Pokémon, tá bom? As Pokébolas têm uma efetividade básica, é como se fosse a forma mais básica de você capturar Pokémon, porque realmente é. A Pokébola é o mais básico que você tem. A gente pode dizer que a efetividade dela é de vezes 1. Já a da Great Ball é de vezes 1,5 e da Ultra Ball é de vezes 2. Então sempre que você for comprar uma Pokébola básica, compre a melhor dessas três aqui, tá bom? Não tem porquê, se você tem liberado a Ultra Ball, você comprar a Great Ball ou a Pokéball, tá bom? Só compre da Ultra Ball porque ela é vezes 2, a Great Ball é 1,5 e a Pokébola é uma vez só de efetividade. Já a Heal Ball é uma vez só também, só que a vantagem dela é que você já captura o Pokémon e ele é healado assim que ele é capturado, mas eu acho que é uma Pokébola assim que não é de se usar, tá bom? Só use ela se você estiver capturando algum Pokémon de Raid, porque nas Raids você pode escolher qual Pokébola você quiser para capturar. A mesma coisa vale para Luxury Ball, que tem a mesma efetividade da Pokéball e da Heal Ball, uma vez só que ela é uma Pokébola, como o nome já diz, é luxuosa, tá bom? Então é uma Pokébola mais cara, só é mais bonitinha, tem mais efeitos, mas não tem mais efetividade nenhuma. Agora, todas as outras Pokébolas aqui tem um multiplicador de efetividade para elas, tá bom? A Netball tem um multiplicador de 3,5% para Pokémon que sejam Bug ou Water, tá bom? Pokémons insetos ou Pokémons de água. E ela é muito confundida com a Dive Ball, tá bom? A Dive Ball só funciona se você estiver surfando, né? Se você estiver nadando ali na água, ou então se você estiver submerso ou pescando, tá bom? Você tem que estar interagindo com algum ambiente de água para ela ser mais efetiva. Se você tiver em algum desses ambientes de água, ela também vale 3,5%, assim como a Netball. Mas eu não recomendo você comprar a Dive Ball, porque a Netball pode ser bem mais utilizada, já que ela pega duas tipagens inteiras, tanto inseto quanto Pokémon de água, e como a maioria dos Pokémon que você encontrar nadando ali vão ser Pokémon de água, então a Netball vale mais a pena. A Repeat Ball tem uma efetividade de também 3,5%, caso você já tenha capturado aquele Pokémon anteriormente, então é uma boa Pokébola. A Nest Ball tem um cálculo um pouco dificinho, mas basicamente quanto maior é o seu nível de diferença pro
Pokémon que você quer capturar. Quanto maior o nível do seu Pokémon é maior do que aquele Pokémon que você quer capturar, mais a efetividade dela, mas o teto dela é de vezes 4. Só que para ele chegar nesse teto de vezes 4, o seu Pokémon tem que ser muitos níveis maiores do que aquele Pokémon que você quer capturar, tá bom? A Quick Ball é a melhor Pokébola de todas, tá? Mas só no turno 1, porque no turno 1 tem uma efetividade de vezes 5, tá? O multiplicador dela é de vezes 5, mas só no turno 1. Então todas as batalhas que você abrir já é excelente de você jogar logo a Quick Ball de primeira para ver se você consegue capturar, é a sua melhor chance. E por fim a Dusk Ball, uma das minhas Pokébolas favoritas. Se você estiver capturando Pokémon durante a noite ou dentro de cavernas, ela tem uma efetividade de vezes 3, o multiplicador dela é de vezes 3. Mas quais são as Pokébolas que eu sempre deixo na minha bag e que são as que mais valem a pena? Disparadamente, a que eu mais uso, a que eu mais deixo na minha bag é a Quick Ball. Depois dela é a Ultra Ball, a Net Ball e também a Dusk Ball. Além dessas todas que eu mostrei, também tem a Timer Ball, que é uma Pokébola ótima caso você esteja capturando um lendário, porque a Timer Ball consegue ter um multiplicador de vezes 4 a partir do turno 8. Se a batalha contra um Pokémon selvagem tá durando muito tempo, a partir do turno 8 ela tem um multiplicador de vezes 4, mas ela geralmente só é utilizada ali para capturar lendários que tem uma chance de captura muito menor que os outros. De forma geral, as que eu utilizo são a Dusk Ball, porque estar de noite ou estar dentro de uma caverna é super comum e tem um multiplicador de vezes 3. Todos os multiplicadores, aliás, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você não precisar decorar. A Quick Ball, logo que eu entro em batalha, né, vezes 5 multiplicador é excelente. Repeat Ball também é boa de você ter, mas é menos que as outras. Então, por exemplo, se você tiver de 20 a 30 das outras Pokébola, a Repeat Ball você pode ter ali umas 10, porque ela vai ser útil para você capturar outros Pokémon que você já capturou anteriormente, mas para você capturar Pokémon que você já capturou antes, tem um motivo específico. Então, para ter um motivo específico, recomenda-se que a Repeat Ball você tenha menos aí na sua bag, mas ela tem um multiplicador de 3,5, então é bem interessante. Net Ball, um multiplicador de 3,5 para duas tipagens, exatamente duas tipagens, é muito bom, cara, porque a gente tem muitos Pokémon que são ou de água ou de bug, e os Pokémon não precisam ser puramente água ou bug, tá? Se eles forem só metade, né, das tipagens, inseto ou água, já tá valendo aí para ter efetividade de 3,5%. E se nenhuma delas estiver funcionando para você, a Ultra Ball é sempre a melhor resposta, porque das Pokébolas básicas, ela é que tem o maior multiplicador de vezes 2, tá? Então, no caso das Pokébolas, essa daqui são as que valem a pena para você. Só vai tomando Ultra Ball, Net Ball, Repeat Ball, às vezes, Quick Ball e Dusk Ball. Essas são ali as 5 que você tem que ter sempre na sua bag, fechou? Mas ainda existem formas de você melhorar a sua chance de captura. Primeiro de tudo, você deixar o Pokémon inimigo com 1 de HP, exatamente 1 de HP. Tem como você fazer isso aprendendo um move chamado False Swipe. Eu já falei como pega ele lá no meu vídeo de primeiras dicas, mas eu vou repetir aqui porque esse vídeo é especificamente sobre captura. Para você pegar um move False Swipe que vai garantir várias capturas para você bem difíceis, principalmente de Shiny ou lendários que você não quer perder, você vai ter que ter registrado pelo menos 30 Pokémon capturados na sua Pokédex, e depois disso você vai vir aqui na academia, beleza? Lá na sua academia Uva ou Naranja você conversa com o Professor Jekyll, tá bom? Quando você conversar com o Professor Jekyll tendo capturado 30 Pokémon ou mais, ele vai te dar o move False Swipe. E como eu já falei em outro vídeo aqui, os moves não são infinitos, então ou você ensina para um Pokémon que você vai sempre usar, ou então para você multiplicar esses moves. Tem um videozinho aqui de cima explicando tudo sobre TMs dentro de Scarlet Violet. E agora outra coisa que vai te ajudar são os status, cara. E quais são esses status que eu tô falando? É quando você tá dentro de uma batalha e o Pokémon afetou você com algum status que vai te perseguir até o final da batalha ou até sumir aquele status por alguma poçãozinha que você passar. Se você conseguir deixar o Pokémon inimigo Poison, Burn ou Paralyzed, você consegue aumentar muito a sua chance de captura. Mas se você deixar ele Frozen, né, congelado ou dormindo com as Sleep, você pode dobrar as chances em relação aos status anteriores, tá? Eu nunca recomendo você deixar o Pokémon inimigo com Burn ou com Poison, porque eles podem ser mortos dessa forma. Então, desses 3 status mais básicos, o Paralyze é o melhor status de todos, porque além de você deixar ele paralisado e deixar ele mais lento, a chance de você capturar ele é maior. E é muito comum você ter moves de paralisia ali para você só jogar no seu inimigo e paralisar ele. Já falando de Frozen e Sleep, é muito difícil você deixar um Pokémon inimigo congelado, tá bom? Você ter um congelamento ali 100% efetivo é muito difícil. Então é muito mais fácil você deixar ele dormindo, e dessa forma, se você juntar ali a melhor Pokébola para sua situação atual, que eu expliquei no começo
começo do vídeo, mais você deixar ele com 1 de HP usando o false swipe que o Jackal ensinou pra você, mais você deixando ele dormindo ou mesmo paralisado, que vai ter um pouco menos de efetividade, mas vai ser melhor, você tem as melhores odds aí pra você capturar o seu Pokémon selvagem, fechou? Rapaziada, 2 complementos aí que eu esqueci de falar sobre as capturas. Existem capturas críticas, que é esse vídeo que tá passando aí pra vocês, de eu capturando um dito. As capturas críticas é tipo como se fosse um ataque crítico, é muito mais difícil de acontecer, mas a partir dos jogos mais recentes você pode jogar uma Pokébola, e se a Pokébola meio que tremer assim no ar, né, significa que aquilo foi uma captura crítica e não vai precisar virar ali as 3 vezes pra capturar. E outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que uma forma bem facilitada de você capturar Pokémon é você ir pras costas dele e jogar uma Pokébola. Dessa forma você vai ganhar um turno extra logo no começo da batalha, que ele vai ainda ficar meio perdido. Vou pegar esse Meow aqui como exemplo. Se você mirar com o ZL aqui nele e pras costas dele e jogar uma Pokébola, percebe que vai fazer esse xizinho em forma de círculos, e daí ele vai ficar meio confuso, falando que foi pego fora de guarda, tá? Ele foi pego desprevenido. Dessa forma, o primeiro turno do Pokémon inimigo, ele vai pular e você vai ganhar um turno extra logo no início da batalha, fechou? Espero então que essas dicas básicas aqui de captura tenham ajudado você. Tem muita gente que fica perdida na hora de capturar um Pokémon, às vezes pode até perder um Pokémon lendário ou perder um Pokémon Shiny por conta disso. E falando em lendários e Shinies, ainda vai ter vídeos específicos sobre isso nesse canal, sobre Pokémon Scarlet Violet e outros Pokémon no futuro. Então, pra não perder nenhuma dica aqui de Pokémon no Switch, já se inscreve aqui no canal, liga o sininho de notificações e veja esses outros vídeos aqui que com certeza você vai curtir, beleza? Beijão e falou!